O nosso primeiro painel tem como tema o custo da saúde nos sistemas público e privado. Precisamos mesmo ter dois mundos tão diferentes? E para debater este tema, apresento os nossos convidados. Eduardo Calderari, vice-presidente da Interfarma, executivo sênior de área de negócios estratégicos no setor da saúde, com 25 anos de experiência em grandes empresas farmacêuticas e multinacionais. Bruno Sobral de Carvalho, secretário executivo da Confederação Nacional de Saúde, CN Saúde. Cármino Antônio de Souza, professor titular da Unicamp, atua como professor titular de hemoterapia e hematologia do Departamento de Clínica Médica da Unicamp desde 2001. E para moderar o painel, a jornalista Guta Nascimento conosco aqui no estúdio. Boa tarde, Guta. Boa tarde, Adriana. Muito obrigada pela apresentação. Boa tarde para todos vocês que nos assistem. Boa tarde a todos os nossos painelistas. Eu vou pedir para que cada um chamar aqui inicialmente uma rodada como a gente sempre faz, só para dizer um breve oi, né? Para que quem esteja assistindo a gente possa localizá-los. Eu começo dando boa tarde ao professor e doutor Cármino. Boa tarde. Boa tarde, Guta. Eu queria agradecer em nome do Instituto Lado a Lado e, mais uma vez, me honra com esse convite. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor pela sua presença. O senhor que esteve aqui no Global Forum ano passado já, numa mesa. Boa tarde também para o doutor Eduardo Calderari. Seja muito bem-vindo a esse painel. Boa tarde, Guta. Prazer imenso estar aqui com vocês. Também sigo o doutor Carmel, agradecendo a Marlene, o Instituto Lado a Lado, por esse convite. E honrado aqui em fazer parte dessa mesa com os nossos colegas aqui. O senhor também acho que já esteve aqui presente, se não me engano, no primeiro ano. Uma boa tarde. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E gostaria também, quem também completa a mesa, gostaria que se apresentasse e desse seu boa tarde, o doutor Bruno Sobral de Carvalho. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite do Lado a Lado. Prazer estar aqui com vocês. Como jornalista, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para mediar esse painel, e eu já gostei dele desde o começo, antes mesmo da gente iniciar a nossa discussão, pela provocação que tem o título dele. Não é à toa que esse painel se chama, ele traz uma assertividade, ele traz uma pergunta. Nós precisamos mesmo ter dois mundos tão diferentes. Quando a gente fala dos sistemas de saúde, a gente não está falando de uma coisa etérea, né? De uma planilha, de uma entidade. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de pacientes, nós estamos falando de seres humanos que, quando chegam a esse sistema, é porque eles estão num momento de fragilidade. A gente não pode esquecer, em todas essas discussões sobre saúde, quem está na ponta. E quem está na ponta vive um dos seus momentos mais frágeis na vida, que é quando acomete uma doença e aí ele está inserido no sistema, né, de saúde, principalmente nos casos agudos, não no sistema preventivo, mas tem toda uma urgência de atendimento, de qualidade de atendimento. Então, quando a gente fala desse abismo, é muito cruel saber que a gente tem duas realidades tão distintas. Para começar aqui a nossa discussão, eu vou só puxar aqui alguns dados para situar quem está nos assistindo. São dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, que falam de maneira geral no mundo todo. Segundo a OMS, os governos federais, de maneira geral, no mundo, eles fornecem, em média, 51% dos gastos com saúde de um país, enquanto 35% das despesas são pagas pelos habitantes, pelos cidadãos. Isso dentro de um contexto de países em que a gente tem cenários sempre com milhões e milhões e milhões de pessoas, ouso dizer bilhões, na pobreza, em uma situação de pobreza extrema. Aqui no Brasil, o nosso país gasta 8% do nosso PIB, que é o nosso produto interno bruto, as riquezas, né, do país como um todo, a gente gasta 8% em saúde, dos quais 4,4% vem de gastos privados e 3,8% de gastos públicos. Portanto, por mais que o país forneça um sistema universal de saúde para os nossos cidadãos, um sistema elogiado, inclusive reconhecido, mas a maior parte do dinheiro ainda é proveniente de gastos privados. É uma discussão muito profunda e complexa, como eu sempre gosto de ressaltar que o Instituto traz sempre com
com muito brilhantismo. E eu sei que eu sempre falo isso nos painéis que eu medio, eu sei que é difícil condensar coisas tão complexas, uma realidade tão complexa, com poucas palavras no pouco tempo que a gente tem. São cenários que já vêm ao longo dos anos, né? Alguns se deteriorando, e a gente sabe que as soluções não são fáceis. Mas estamos aqui para isso, né? Para colocar algumas questões que ajudam a pincelar quem está nos assistindo a formar um pensamento, né? A contribuir com ideias. Então, essa difícil missão, eu vou começar assim pedindo uma visão geral de cada um de vocês painelistas, por mais difícil que isso seja, mas o que cada um de vocês, dentro da perspectiva, cada um de vocês é um agente de uma esfera distinta desse conjunto que forma, né, a saúde pública e a saúde privada. Então, eu começo com esse desafio. Professor e doutor Carmen, eu só gostaria de começar com a sua visão sobre essa questão do custo da saúde no Brasil. O que o senhor gostaria de destacar dentre tantos aspectos? Bom, como você mesma antecipou, é um assunto muito amplo, né? Tem muitas facetas isso. E eu sempre acho que dinheiro é meio, não é fim. Você, para saber como você vai gastar bem um determinado recurso, você tem que ter uma boa estratégia para isso. Se eu pegar uma moeda de R$1 e jogar pela janela, eu perdi R$1, perdi 100% do que eu tinha, né? Então, sempre eu tenho essa visão de que o que se coloca pode ser muito ou pode ser pouco, dependendo de como você usa, né? Eu acho que falta dinheiro na saúde do Brasil, eu não tenho a menor dúvida, realmente falta. Mas não acho que falta tanto recurso que não possa ser melhorada a gestão desse recurso, não é? Você tocou num assunto que é o seguinte: a grande maioria dos países do mundo, o maior volume de recursos vem do governo central. Quando a gente fala, por exemplo, do Obamacare, é um programa federal, não é? No Brasil, o governo central vem reduzindo de maneira muito acentuada a alocação de recursos na saúde. Quando o SUS foi criado, no início dos anos 90, depois da Lei 8080, ele foi criado na Constituição de 88. Mas a alocação de recursos federais era da ordem de 70% do volume de recursos aplicados no Brasil. Hoje é da ordem de 28%. Hoje, os estados colocam 12% do seu orçamento em saúde e os municípios deveriam colocar 15%, mas eu duvido que você encontre um município que coloca 15%. A maioria tem colocado 20%, 25%, 30%, 40%, 42%, né? Nós tivemos um ano, por exemplo, em Diadema, que é um município aqui do estado de São Paulo, que colocou 42% do seu orçamento. Isso é insuportável, porque você para as outras atividades. Uma outra observação muito rápida que eu queria fazer é que o sistema de saúde é bastante complicado. Quando a gente fala SUS, na minha visão, tem gente que discorda disso, mas na minha visão, o SUS inclui o sistema público e o sistema complementar. Por isso que eles chamam de um sistema único, porque eles se complementam. E nessa vivência da pandemia que nós tivemos, eles foram extremamente solidários, extremamente solidários. O sistema público não é só assistência à saúde ou assistência farmacêutica. Ele vai desde da vigilância, que é uma atividade de Estado, 100% tocado pela administração pública. Você tem a atenção primária, que é muito forte, e você tem muitos procedimentos de ponta que são majoritariamente feitas na atividade pública. Por exemplo, eu sou professor de oncohematologia e transplante de medula. Na minha região, quem faz transplante halogênico de medula é o hospital público. O hospital privado não faz. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a SUS-dependência no país é muito variada. Se você vai para os estados do Norte e do Nordeste, a SUS-dependência é muito maior. Mesmo no estado de São Paulo, que é um estado teoricamente mais rico,
quando você vai para o interior, a SUS dependência é muito maior do que, por exemplo, quando você está em São Paulo ou quando você está no Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós temos muito a melhorar. Eu acho que o nosso sistema de financiamento é um sistema antigo, é um sistema superado, que precisa ser revisto, precisa ser reanalisado. A questão do desperdício é natural na saúde, e os grandes países do mundo têm desperdício. Desperdício não quer dizer corrupção, nada. É desperdício porque usa demais, porque faz muito laboratório, porque faz muito exame de imagem. Enfim, tem várias formas de você melhorar a eficiência do sistema com os mesmos recursos que você tem. Então, eu acho que é só para esquentar o assunto e dizer que, na minha visão, o sistema de saúde ele é um sistema integrado, tanto faz público ou privado, e essa alocação de recursos que você falou está muito ligada à atividade dos planos de saúde, das pessoas que utilizam os grandes hospitais privados, mas muito do que se faz na saúde não é visível, é silencioso, é insensível, como, por exemplo, a atividade da vigilância em saúde. Muito obrigada, doutor Carmo. É sempre um prazer ouvi-lo. E o senhor tocou assim num ponto muito interessante que dava um painel só isso, né? Que é quando o senhor cita que durante a pandemia a solidariedade, a complementaridade entre esses dois sistemas, né? Isso é um tema fascinante que nós vamos poder discutir, eu acho que ao longo de anos e décadas. Muito obrigada aí pela sua contribuição. Doutor Bruno, o senhor representando a secretaria, né? Da Confederação Nacional de Saúde. O que o senhor gostaria de ressaltar nessa visão geral para a gente iniciar os debates? Primeiro, a Confederação Nacional de Saúde é uma confederação patronal que representa os hospitais, clínicas e laboratórios do Brasil todo. Ela é a entidade nacional que representa os sindicatos patronais. E tive experiência na ANS, tive experiência com a economia da saúde, e o que dá para dizer, assim, a gente tem, de fato, o Brasil tem um gasto per capita que não é muito diferente do gasto inglês, por exemplo. Ele é menor do que o do canadense e bem menor do que o americano. Mas é importante a gente notar as diferenças, e duas são fundamentais com relação ao inglês, por exemplo. Primeiro que nós temos 9%, 8% de um PIB, né? Que é muito menor do que os 8%, 9% do PIB inglês. Né? Então, muito mais dinheiro por pessoa lá do que aqui. E o segundo, você mesmo ressaltou, que é a inequidade, ou seja, lá todo mundo tem mais ou menos a mesma fatia desses 9% sendo usada para a maioria dos cidadãos. Aqui não. Aqui a gente tem um sistema público com um per capita muito menor do que 9% e um privado com um per capita maior do que 9%. Então, você tem dois problemas. Aqui nós temos menos dinheiro e aqui nós temos mais desigualdade. Né? Não se combate desigualdade, na minha opinião, reduzindo aquilo que funciona ou tentando piorar aquilo que funciona. Melhor, a equidade tentando melhorar aquilo que não funciona. Né? E o que não funciona não é que não funciona porque só não tem dinheiro. Não funciona porque uma governança complicada, porque tem algumas, apesar de ter mérito na forma com que o SUS foi construído, tem alguns problemas que de fato geram ineficiência. Tem problemas que geram ineficiência na iniciativa privada também, o modelo de pagamento, nós podemos falar disso mais para frente. Mas se você for olhar bem, hoje, a Constituição Federal e o modelo pelo qual o SUS foi criado, ele dá plenos poderes a qualquer município, né? Obviamente que tem lá uma organização, os municípios cuidam mais da atenção primária, o Estado mais da atenção especializada, mas, em tese, todo município, todo prefeito pode construir um hospital. Né? Você vai olhar para o passado, o que aconteceu foi que nós temos um conjunto enorme de hospitais, nós temos mais de 4.200 hospitais no Brasil, em franco processo de consolidação nas capitais, no interior não, mas que são hospitais pequenos, né? Hospitais públicos pequenos, hospitais privados pequenos, que tem pouca eficiência. Então, assim, você tem um modelo em que você
tem, muitas vezes, 3, 4, 5 municípios que não comportam cada um hospital, comportariam talvez um grande hospital geral para aqueles 4 municípios, mas cada prefeito prefere construir um hospital de 30, 40 leitos do que construir todos juntos um hospital de 150, 200 leitos. Então, tem uma questão de governança aí que acho que o SUS precisa resolver, precisa ajustar, né? Você tem no SUS ilhas de excelência, né, em que o hospital privado, o filantrópico, e mesmo o próprio público tem recursos para tocar, o caso de alguns tipos de transplantes, etc. E você tem uma média e baixa complexidade que é subprecificada. Então, o hospital, para trabalhar para o SUS, precisa ser, primeiro, filantrópico, né? Porque não dá para pagar imposto e trabalhar para o SUS. E, segundo, tem que viver de emendas. Então, é um sistema que é político-dependente. Para ele se sustentar, o governo paga mal e depois o político complementa com um dinheirinho. Isso é muito bom para o mundo político, é péssimo para a organização do sistema de saúde. Então, acho que algumas reformas no Sistema Único de Saúde precisam ser feitas. E do lado privado, também, ou seja, acho que é uma coisa de você tentar melhorar a qualidade do gasto, né? Tem várias iniciativas acontecendo, né? Mudança de modelo de pagamento, que nós podemos falar aqui, e uma maior integração da saúde, enfim. Mas, de maneira geral, formas pelas quais reduzir essa equidade, primeiro é mais recursos, ou seja, o país tem que crescer, tem que gerar PIB, tem que ter mais dinheiro para distribuir, e segundo, tem que ter mais eficiência, tanto no público quanto no privado. São coisas que a gente pode explorar mais para frente ao longo da conversa. Muito obrigada, doutor Bruno. Quando o senhor fala de inequidade, eu vou só lembrar que o Instituto Lado a Lado realizou em julho o Fórum Brasil sobre câncer e doenças cardiovasculares, e eu nunca esqueci um dado que eu ouvi aqui numa mesa, que 70% dos tomógrafos do país estão concentrados na região do quadrilátero da Avenida Paulista, ou seja, né, toda a gama de hospitais que nós temos ao redor da Avenida Paulista. Eu nunca esqueci disso, acho que é um dos símbolos da inequidade que nós temos, como o senhor ressaltou, temos ilhas de excelência no SUS, temos precariedade no acesso ao interior, enfim, são muitas as discussões. Muito obrigada pelas suas colocações. Doutor Calderari, o senhor que representa a Interfarma, por favor, o que o senhor gostaria de ressaltar assim como pontos-chave? Obrigado, Guta. Acho que tanto o doutor Carmen como o doutor Bruno acho que foram felizes nas falas, eu corroboro muito com o que foi colocado. Eu acho que a gente precisa aprofundar mais a discussão para não ficar somente relacionada a custo, porque o custo a gente precisa ter, ele tem várias nuances. Quando ele não traz benefícios, ele realmente é uma questão ruim, traz ineficiência por trás, traz a inequidade. Agora, quando o recurso alocado, que gera esse custo, traz benefícios claros, então você está gerando valor. E aí a conotação fica diferente. Num país continental como a gente vive, com tudo que já foi ressaltado aqui, com as diferenças gritantes que nós temos entre público e privado, e eu ressalto que não é só no público e privado, porque se você for analisar o público em diferentes regiões do país, você também tem diferenças gritantes. Estava falando um pouco agora, antes de nós iniciarmos aqui com o Dr. Carmen, levantamentos que a gente está fazendo de pacientes com câncer de pulmão na região norte versus pacientes que são tratados aqui na região sudeste, a diferença que tem de desfechos. Então, eu acredito que a gente precisa evoluir muito na questão de levantamento de dados. Informação é muito importante e a gente carece de muita informação. O SUS vem melhorando, acho que vale ressaltar e a gente tem que reconhecer. É muito bom ter um país que tem um SUS, porque a gente tem países que não têm um sistema como o nosso e a gente vê o quão ruim para a população isso é, mas a gente tem que administrar e tentar buscar melhorias, né? Você abriu a conversa com um dado muito importante. Nós não temos uma alocação de PIB como outros países, mas mais importante do que isso foi o ponto do Bruno, que o nosso PIB também é muito menor do que de outros países. E aí você começa toda essa inequidade. Então, a gente tem um país onde 75% da população utiliza o sistema único público
e 25% o de saúde suplementar. Mas quando você vai para as despesas e recursos alocados, a gente tem algo em torno de 55% de saúde suplementar e 45% para o público. Que já foi ressaltado aqui, mostra o quão é subfinanciado a saúde no sistema público. Mas a gente pode alongar isso ao longo do debate. Antes de entrar nesse ponto, eu acho que a gente tem que buscar eficiência e entender efetivamente aonde estão os issues, os problemas, para que a gente possa trabalhar e para que a gente possa cobrar como cidadão. Porque eu acho que também tem uma coisa extremamente importante e que a gente tem que destacar aqui, é a participação de todos. Não só os atores, como a indústria farmacêutica que a gente representa aqui, mas as autoridades públicas, as sociedades médicas e o paciente. Porque nós é que compomos e somos os observadores de tudo que está acontecendo. E para que a gente possa melhorar o que a gente tem que trazer provocações, temos que olhar o que precisa ser melhorado, não só apontar problemas, mas trabalhar para a solução desses problemas. Acho que esses seriam meus pontos iniciais. Obrigada, doutor Calderaro. Eu vou pegar até carona aí no finalzinho assim da sua colocação e fazer uma pergunta que é, nós temos, como o senhor citou, muitos agentes, né, diferentes envolvidos em todo o processo. Queria falar um pouquinho, perguntar para vocês, tem aprendizados, tem boas práticas, o que a gente pode absorver de positivo nesses sistemas para promover melhorias? Isso é possível? Aí eu começo encaminhando essa rodada com o doutor Bruno. Claro, eu queria começar também mencionando o que o Eduardo falou e que é muito importante, né? A gente está sempre tentando medir resultado e tentando ver se uma coisa é cara ou não é cara, né? Existe na economia da saúde uma medida chamada ICER, que é o custo incremental, né? Do tratamento, do resultado, né? Se você for pegar bem, por exemplo, há 100, 150 anos atrás, o que você tinha disponível de medicamento, por exemplo, para tratar, e de insumos para tratar, e de técnicas para tratar uma doença cardíaca grave, era nada, né? Era zero, né? Então, você ou tinha alguma coisa muito barata, um elixir, uma aspirina, uma coisa qualquer, não sei. Então, em tese, naquela época, era muito barato tratar doença cardíaca. Mas, se você vai medir isso pelo número de mortes, morria todo mundo, né? Então, o resultado disso era zero. Então, qualquer R$10 que você gastasse em tratamento de cardíaco naquela época, tinha um custo infinito, porque você está dividindo por um resultado que é zero, né? Quando você vai evoluindo na técnica cardíaca, ela vai ficando, obviamente, mais cara, mas você vai ganhando anos de vida e salvando as pessoas muito mais. Então, é sempre importante, quando medir custo em saúde, olhar qual é o resultado também, né? Isso vale para sistemas de saúde. Qual é o custo hoje, representado por todo esse percentual maior aí do sistema privado? Qual é o custo do sistema público e quais são os resultados, né? E o que é mais doído é que, de fato, infelizmente, não é só uma questão de se gastar menos com as pessoas que estão no SUS ou que não têm dinheiro, é que, de fato, os resultados são piores, né? Apesar de não termos, na grande maioria das vezes, medidas fidedignas e coletadas consistentemente, o que é uma pena, dos resultados assistenciais dos sistemas de saúde, porque não temos um sistema de saúde só, né? Se for pensar bem, o estado sei lá, a cidade de São Paulo é um sistema de saúde, né? Três cidades ali do interior de Santa Catarina formam um sistema de saúde. Os beneficiários da AMIL de Recife formam um sistema de saúde, né? E a gente não sabe quais são os resultados desse sistema de saúde, né? Qual é o resultado final. Então, para tudo isso, é importante medir resultados assistenciais, e é uma coisa que a gente não tem cultura de fazer. Falar de custo sem falar de resultado, a gente vai estar só fazendo uma discussão de onde está o dinheiro, né? Que nem sempre nem sempre é uma discussão produtiva. Com relação à questão em si, assim, precisa achar formas aí também, olhando pelo outro lado, de alocar mais recursos na saúde e de promover uma saúde um pouco mais inteligente, né?
No setor privado, por exemplo, você tem duas fontes grandes de talvez desperdícios, né? Você tem os desperdícios a nível do prestador, é o prestador que usa um insumo um pouco mais caro do que poderia usar, ou o prestador que talvez use porque ele confia mais no medicamento, ele usa um medicamento de marca, não usa um genérico, e aí é custo, mas muitas vezes também tem que ver benefício. Então, vocês têm os custos que estão dentro dos prestadores, as ineficiências estão dentro dos prestadores, né? Que é muito comentada, que é muito falada, tem desperdício, etc, etc. Mas eu gostaria de levantar também o fato de que existem custos do sistema de saúde como um todo, né? E quando você fala, por exemplo, em não tratar, né, não detectar, não dar instrumentos para que as pessoas detectem mais cedo câncer, por exemplo, isso também gera custos adicionais, né? Isso também gera não só menos saúde para as pessoas, mas geram custos adicionais. Então, assim, essa questão da efetividade, ela é sistêmica, ela não pode ser olhada somente para quanto está custando o medicamento inovador que saiu ontem, 2 milhões, 3 milhões, e nem só olhar, tá cara a cirurgia cardíaca no hospital tal, mas entender de maneira geral que produção de saúde está saindo do sistema como um todo. Será que está caro, por exemplo, a cirurgia, porque, na verdade, esse cara fez uma primeira cirurgia, foi para casa e não teve nenhum tipo de cuidado, não foi cuidado pelo sistema de saúde, não foi orientado pelo sistema de saúde, continuou com os mesmos hábitos, faltou um medicamento entregue na casa dele, não é cloroquina, mas talvez que bom seria se as operadoras, por exemplo, colocassem na casa das pessoas medicamentos para combate a doenças crônicas, né? Quanto que se economizaria, por exemplo, se expandisse esse programa, que é um programa meritório do governo federal e dos estados e municípios. Então, assim, quando a gente fala de saúde, tem que falar de resultados, a primeira coisa. E quando a gente fala de custo, a gente tem que sempre entender que o custo pode vir muitas vezes do prestador que está usando o dinheiro naquela hora, mas tem custos associados ao processo de produção de saúde, né? Produzir saúde, como todo mundo sabe, começa na promoção e prevenção, né? E se essa promoção e prevenção, monitoramento, screening é mal feito, os custos depois são muito maiores. E não olhar o sistema como um todo e ficar só apontando ineficiências porque o remédio é caro ou porque o hospital está caro, talvez dê uma visão viesada do que é desperdício e do que é falta de ética também nesse setor. Não é ético, na minha opinião, por exemplo, você detectar um câncer de mama no estágio 4, em nenhum sistema, nem público nem privado. Perfeito, doutor Bruno. Acho que todos nós concordamos com essa sua colocação. Doutor Calderaro, o senhor gostaria de agregar a sua visão? Sim. Eu corroboro muito com a visão do Bruno e eu acho que vale a gente entender o seguinte. Se a gente não mudar a ótica do todo, tendo mais dados, analisando performance, talvez daqui a 10 anos a gente vai estar discutindo o mesmo issue. Porque a tecnologia ela avança, mas à medida que a tecnologia avança, os custos por trás dessas novas tecnologias e da inovação, eles também aumentam. Então, como você abriu a discussão, eu acho que o Dr. Carmen colocou, é complexo o sistema. Porque o que está vindo com inovação, ele traz, na sua grande maioria, benefícios claros, avanços em termos de eficácia, avanços em termos de cura, avanços no ponto de vista de qualidade de vida do paciente, que no final se traduzem no que eu tentei falar na minha última fala, em valor, porque é um benefício que é gerado. Mas tudo isso tem um valor agregado e tem um custo por trás. Então, se nós não mudarmos a análise como um todo, a jornada do paciente, seja ele no sistema público ou privado, a gente vai estar olhando sempre para o final da ponta, porque é onde está o avanço, é onde tem as inovações, é onde está se colocando destaque. Se a gente quer mudar esse cenário como um todo,
Então, acho que a gente precisa começar, ao invés de olhar no final dessa jornada, o começo e toda a jornada, trabalhando saúde preventiva, trabalhando programas assistenciais que vão diminuir o valor de investimento no todo desse paciente. Senão, a gente vai estar tratando sempre o ponto final, que é, normalmente, sempre o ponto com maior investimento necessário. Seja porque você está trabalhando com inovação, seja porque é tentado tudo para que você possa trazer a solução para a patologia que está sendo tratada. Então, você tinha feito a provocação de como que a gente pode mudar. O meu ponto é esse, para que a gente pare de ficar olhando só para o final da jornada, mas que a gente acompanhe a jornada como um todo. E onde que a gente pode trabalhar cada um que faz parte, que integra a cadeia da saúde, e que possamos trabalhar em conjunto soluções adequadas para que a gente minimize lá no final. Esses seriam meus pontos, Guta. Obrigada, doutor Calderari. Doutor Carmino, o que o senhor gostaria de destacar em termos de melhorias que podem ser postas em práticas? O que o senhor gostaria de sugerir? O que eu ia dizer é o seguinte, que eu fui 14 anos coordenador do Hemocentro, que é uma atividade terciária e quaternária dentro da medicina, e depois fui 10 anos secretário de saúde. Fui 2 anos secretário de São Paulo e 8 anos de São Paulo Estado, e depois 8 anos de Campinas. Eu não me lembro de eu ter começado a discutir nada pelo dinheiro. Jamais. Dinheiro, para mim, é lá na frente. A gente vai ver como é que a gente resolve. Qualquer lugar que você esteja no mundo, saúde é um bem. Todo mundo vai dizer que a saúde é a coisa mais importante, porque é o nosso maior bem individual. Se você está no Brasil, na Noruega, no Canadá ou nos Estados Unidos. Toda a população entende a saúde como o maior bem individual que nós temos, e é verdade. Outra coisa, os custos da saúde, eles são sempre crescentes. A inflação da saúde é sempre superior à inflação geral. Isso, desde que eu me conheço por gestor, é assim. A inflação é sempre maior todos os anos, não é? E eu acho que tem alguns princípios em quem faz gestão de saúde que é fundamental. Primeiro, não esquecer a ciência, a boa ciência. As políticas públicas não são antagônicas ao conhecimento científico. Você pode, baseado em evidências, pelo menos, eu diria, eu vou chutar um número, pelo menos 50% das decisões que você pode tomar pode ser baseado em evidência, baseado em boas informações que você tem a partir da ciência da saúde. Eu tenho defendido muito algo que eu chamaria de um programa de essencialidade. Você tem que saber o que é essencial. Eu vou tratar um câncer de pulmão, vou tratar um linfoma, como eu faço, etc. O que é essencial para eu tratar bem o meu doente com aquilo que eu tenho no país? Evitar a moda. O modismo é uma coisa muito ruim. Às vezes, a incorporação do que está sendo colocado é uma incorporação que não é madura ainda. Você não tem informações maduras. E, às vezes, quando você tem informação madura, passados 5 a 10 anos, você vê que foi inútil todo aquele gasto que você teve lá atrás. Não agregou nada, não agregou valor nenhum. Eu estou com 70 anos, 45 anos, mais de 45 anos de formado, e eu vi na minha vida 3, 4 remédios revolucionários que você diz, não, esse vai entrar hoje. Os outros, eles vão entrar ou não. Então, nós temos que tomar muito cuidado nos mecanismos de incorporação daquilo que você quer fazer. Nós temos que rever no Brasil todo o sistema de financiamento, porque eu acho que ele está errado, ele está velho, ele está antigo, ele foi desenhado lá atrás, quando existiu o INAMPS ainda, e o INAMPS acabou antes da Constituição de 88, e nós continuamos com a PAC, nós continuamos com a IH. A IH ainda tem algum sentido, mas a PAC não tem mais, ela é um cobertor, ele é uma coxa de retalhos, não tem como acertar, não tem como acertar. Você acerta alguma coisa, você desacerta outra. Então, Guta, eu vejo o seguinte, eu gostaria muito, nesses anos que me restam de trabalho e de vida, ajudar muito a oncologia, porque eu acho que a oncologia é um belíssimo modelo para a gente estudar uma forma de financiamento.
A oncologia, hoje 1 em cada 2 habitantes da Terra tem ou terá câncer. Você vai ter que trabalhar na oncologia para prevenir práticas saudáveis, até o cuidado paliativo lá na frente. Quer dizer, toda essa cadeia envolvida no câncer é muito importante. Precisamos criar um programa nacional de câncer, precisamos criar um novo modelo de financiamento do câncer, temos que formalizar as redes de câncer dentro do país, criar centros integrados semelhantes ao que nós temos em São Paulo, Barretos, por exemplo, é um modelo muito importante. As políticas de incorporação tem que ser, nós temos que analisar isso. A judicialização que tem causado um tremendo enfraquecimento dos sistemas, tanto público como privados, eu acho que precisa haver uma discussão madura sobre isso. Fortalecimento da atenção primária. A atenção primária não é fazer pouco. A atenção primária é uma das coisas mais difíceis que existe. Você pode fazer um belíssimo programa de oncologia dentro da atenção primária, né? Se o médico da atenção primária fizer bem ali a questão do Papa Nicolau, triagem para câncer de mama, souber interpretar bem um hemograma, etc., ele vai fazer uma ótima política de câncer partindo da atenção primária, não é? As políticas públicas de saúde, como eu já falei, eu acho que é muito importante isso. O papel de cada ente federado. Hoje, o SUS, ele opera diferente do que ele operava há alguns anos atrás. Hoje, se você não pactuar dentre os entes federados, você não avança. Hoje é uma mesa de pactuação que envolve o Ministério da Saúde, governos estaduais e governos municipais. Então, é por aí que as coisas se acertam e se pactuam, né? O Brasil não tem, eu não sei se foi o Bruno, acho que foi o Bruno que falou dessa questão regional. Ele não falou dessa maneira, mas eu queria colocar dessa maneira. Eu vivi 2 anos na Itália fazendo o meu pós-doc, e a Itália tem 4 níveis de decisão. Tem um nível regional que nós não temos. Aqui, a região metropolitana, você não tem uma instância de gestão lá. Você tem dentro da DRS7, mas ela não é uma instância de gestão governamental, regional ou metropolitana. E isso faz falta, porque a hora que eu tenho que acertar uma questão de Campinas, com Jaguariúna, Indaiatuba, etc., você não tem uma instância que tenha autoridade para resolver isso, não é? E assim vai, quer dizer, então eu acho que a gente poderia ficar horas e horas discutindo coisas que são muito importantes, mas uma coisa é certa, precisamos rever esse modelo todo. Nós precisamos contratualizar tudo. Nós temos que parar de pagar por exemplo, na área do sangue, uma das primeiras medidas que a gente fez lá atrás foi parar de pagar por transfusão. O sistema privado continua pagando por transfusão até hoje. Você estimula a transfusão. O que você deveria estimular é exatamente o oposto, é transfundir só quando necessário, não é? Então, algumas coisas tem que repensar o modelo, mas eu sou um entusiasta do que acontecia no começo do SUS e que, infelizmente, o governo que foi o primeiro governo voltou atrás e não pisou o SUS, que é contratualizar. Nós temos que deixar para o gestor a responsabilidade de decidir o que ele vai fazer com o dinheiro. Se ele vai comprar um remédio de um tipo ou de outro, ele vai tomar essa decisão, né? E não você tentar, através de uma tabela, resolver se você vai pagar tanto para um doente com mieloma ou se vai pagar um pouco mais. Nós não conseguimos resolver dessa maneira. Quer dizer, eu acho que, na verdade, o que pode mudar é ver o que é que nós temos de dinheiro, qual é a massa de recursos que nós temos, e tentar recontratualizar todo o sistema. Eu entendo assim, pelo menos para o sistema público. E acho que o sistema privado talvez possa fazer algo parecido. Então, desculpe me alonguei um pouquinho, porque a pergunta é bastante intrigante e bastante difícil da gente avaliar. Eu até hoje não sei se a gente tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, porque a gente não tem essa clareza do que a gente precisa de verdade para todo o sistema. E o sistema é heterogêneo, o país não é igual.
alguém falou, e é verdade, o que você faz no Sul, Sudeste, não é o que você faz no Norte e Nordeste, há muita diferença. Então, acho que o país ele é desafiador. Muito obrigado. Com certeza, assim como a missão de vocês de responderem, né, de colocarem essas questões na mesa, né, e debater. Vocês três, em algum momento da fala de vocês, alternadamente, vocês falaram sobre custos, sobre resultados, sobre desperdícios. Eu queria fazer uma provocação, saber se vocês concordam ou discordam. Muitas pessoas dizem em debates sobre a saúde que o paciente, e isso é verdade, quando vai buscar um exame ou tratamento, seja no SUS ou seja no sistema privado, ele não tem noção dos custos. A provocação ele não tem noção do custo, da complexidade do tratamento. Vocês acreditam que, da opinião de vocês, o paciente deveria ter conhecimento disso? Isso alteraria alguma coisa dentro desse quadro? Vocês concordam ou discordam? Eu começo pedindo a palavra ao Dr. Calderari, por favor. Escuta, eu tendo a concordar. A gente vê e a gente vem acompanhando muito avanço em termos de participação, em termos de contextualização, mas eu acredito que perante outras experiências de outros países a gente ainda tem bastante a evoluir, né? Por exemplo, um avanço que eu diria, do ponto de vista até de incorporação, por exemplo, na Conitec, o paciente testemunho é um exemplo de participação que a gente vem tendo e que há pontos de evolução, mas já é um grande avanço perto do que a gente tinha e estimula a discussão, estimula a participação pública, mas a gente precisa ainda mudar bastante o cenário de como que a gente entra na discussão. O que eu quero dizer com isso? Até como preparação. Em muitas discussões não adianta você entrar tanto na tecnicidade, mas trazer relatos de vida real, dados de vida real que possam trazer para a discussão um pouco mais de humanização dentro das decisões que são tomadas. Um outro ponto que eu acredito extremamente importante, quando a gente fala e analisa nos últimos anos como que vem sendo alocados recursos, vale destacar algumas ilhas de excelência que a gente tem no sistema público que poderiam ser implementadas em outras áreas. A gente tem transplantes, a gente tem grupo de HIV, a gente tem grupo de hemoderivados, grupo de hepatite, que tem coordenações centrais, que analisam muito mais o que acontece no dia a dia, que tem muito mais eficiência na alocação de recursos e que a discussão fica mais palatável porque você tem, como eu falei lá atrás, dados. Contra dados não há argumentos, você tem a realidade, a fotografia real e você pode ter melhor eficiência naquilo que é feito. No sistema privado, a gente acompanhou um estudo que foi feito nos Estados Unidos pela United Health, falando sobre desperdícios. Cerca de 1/3 de todos os gastos desse grupo foram comprovadamente alocados na proporção de desperdício. Por quê? Seja estrutura para controle, seja gastos desnecessários, sejam a segunda, terceira, quarta, quinta opinião que é pedida por uma mesma questão. Então, há possibilidade de ter maior eficiência desde que tenha controle, desde que tenha dado, desde que tenha, como eu abri aqui, discussão de todos os entes, de todas as partes, para que a gente possa mudar a realidade, para que a gente possa garantir que a voz de todos ela é, no mínimo, respeitada ou ouvida. Acho que esses seriam meus pontos para começar esse ponto inicial. Obrigada, doutor Calderari. Doutor Bruno, o senhor concorda? O paciente deveria saber mais sobre os custos dos exames e tratamentos, do sistema como um todo, de que forma isso impactaria? Vamos lá.
uma característica marcante desse setor é a grande assimetria de informação que existe entre o paciente e o médico. Muitas vezes entre o paciente e a operadora de plano de saúde, falando um pouco mais da área que eu conheço melhor. Tem procedimentos que são de baixa complexidade, de fácil entendimento de custos e preços. Né? Você vai fazer um hemograma completo, custa tanto. Você vai fazer uma tomografia computadorizada, custa tanto. Isso é relativamente simples de entender. Existe sempre por conta dessa assimetria e por conta da questão também de risco moral, as operadoras e o sistema de seguro-saúde sempre tenta transformar nessas horas o beneficiário num consumidor. Ou seja, eles querem que ele haja o máximo possível como consumidor. Por quê? Porque quando você tem um seguro, você está segurado, você acaba não se importando tanto com aquilo que te é pedido pelo médico, que é quem tem a informação. E aí surgiu a ideia do copagamento, né? Da coparticipação. Você pagar um pouco daquilo, por quê? Porque quando você paga um pouco daquilo, você passa a ter noção do preço e você não pode decidir não fazer. Você pode não fazer, mas pelo menos você pode questionar o seu médico e dizer, doutor, eu já fiz esse hemograma mês passado, eu preciso fazer um outro hemograma. Então, nesse sentido, você tem aí a possibilidade de, ao dar para o consumidor essa noção do preço, ele, pelo menos, começar a reduzir a assimetria de informação e questionar o médico sobre os caminhos terapêuticos que o médico está tomando. Mas tem limite, né? Tem um limite claro, ou seja, ninguém vai falar assim, mas quanto custa a minha cirurgia de apendicite? Vai ficar com a dor na barriga, ele vai chegar lá, vai fazer apendicite, o médico vai dizer como tem que ser feito, não só porque é um procedimento de urgência, mas porque é um procedimento mais complexo. O procedimento pode precisar, eventualmente, dado algum problema de diária de UTI ou não, né? O próprio parto, né? Você pode precisar de diária de UTI ou não. Então, quanto mais complexo fica o procedimento, menos útil é para o consumidor saber quanto custa no primeiro momento, ex ante, né? Agora, depois, ele entender e ter, e isso vale para o público também, ele entender o quanto custou aquilo, talvez seja importante, até para ele ter uma noção de cidadania, ou seja, a pessoa que está no SUS, olha, pô, eu fiz uma cirurgia aqui, pô, isso custou tanto, eu recebi uma cartinha do SUS dizendo, olha, os seus procedimentos foram tantos, foram todos cobertos, talvez tenha algum papel de elevar a capacidade das pessoas de entender que, por ser público e gratuito, não tem nada de gratuito, né? O público gratuito, ele pode ser até público, mas ele nunca é gratuito, né? Alguém paga por isso e quem paga são os contribuintes. Então, acho que essa ideia de dar o valor, nos procedimentos mais simples, de dar a ideia de quanto custa, eventualmente cobrar um copagamento, tem um papel, né, que é o papel da pessoa ir lá discutir com o médico, enfim, faço ou não faço, faço agora, faço semana que vem, quando dá. Agora, para os procedimentos mais complexos, onde a assimetria de informação é maior, acho que o único valor de saber quanto custa é, de fato, uma questão de cidadania frente a um gasto público ou frente a um gasto da operadora, que representa também um conjunto de beneficiários que precisa, em algum momento, alguns estão pagando pelos outros. Agora, essa discussão de preço, por exemplo, eu lembro quando a gente enfrentou aqui na CN Saúde, existia um projeto de lei que exigia que se colocasse preço de procedimentos hospitalares, né, uma demanda do consumidor. Se colocasse preço de produtos hospitalares e de serviços hospitalares pregado na porta do hospital. O que a gente comentou na discussão desse projeto foi que, olha só, eu boto lá quanto custa uma apendicite. A primeira coisa, a quantidade de itens que são utilizados no apendicite, primeiro, pode variar. E segundo, que ela é enorme, né? Ela é gigantesca, né? A quantidade Se eu tô numa lógica do fee for service, isso é uma lista enorme que não leva a nada,
para o consumidor, né? Mesmo porque ele não entende quais daqueles itens ele vai precisar, né? Muitas vezes o próprio médico só sabe quais são os insumos que vão utilizar na hora. Essas coisas mudam, né? O processo terapêutico ali é dinâmico. Então, a gente achava que era só um custo e não ia agregar nada para o paciente ter lá uma tabela de procedimentos. Agora, se você muda para um modelo de pagamento mais empacotado, né? Então você vai pagar, apendicite, custa 30 unidades de dinheiro. Você pode, de fato, dar alguma informação para o beneficiário, seja aquele que paga do bolso. Mesmo assim, 30 de dinheiro se não der UTI, se não tiver intercorrência, se tiver mais. Então, assim, como esse processo de saúde ele é muito complexo, ele tem muita variabilidade, muita não, mas depende do caso, mas tem alguma variabilidade, muitas vezes, dependendo do caso, você dar o preço pode muito mais confundir o consumidor do que ajudar. Obrigada, doutor Bruno. Doutor Carmino, qual a sua visão? O paciente precisa saber dos custos? Bom, eu sou partidário da transparência, acho que não tem nenhum problema, né? Eu já falei, eu fiz o meu pós-doc na Itália, e lá na Itália existe um fator moderador. Não existe atendimento gratuito na Itália, todo mundo paga um pouquinho. Eu não estou defendendo isso no Brasil, até porque eu acho que isso não passaria, mas o conceito de que aquilo que não é pago não tem preço, não tem valor, é um conceito errado, quer dizer. Então, a transparência no processo todo é importante. Eu acho que se o doente participar e souber, é melhor do que ele não saber de nada, sempre melhor. Mas eu acho também, Guta, que tem coisas que estão do lado de cá do balcão e não do lado de lá no doente, né? Em 2017, nós tivemos uma crise econômica dramática no sistema todo, no Brasil e no sistema de saúde. E eu me lembro que chegou em agosto, nós tínhamos feito o mesmo número de exames laboratoriais do que no ano anterior. Mas como é possível? Isso é um crescimento de 35%, 40% sobre os exames do ano anterior. E nós fizemos uma coisa assim, fizemos um Big Brother para cada CRM, para cada Corém. E fomos ver quantos pedidos de exame eram feitos por cada profissional que trabalhava na nossa rede aqui. E foi alarmante. Esse número era, muitas vezes, superior a 30 exames por atendimento, 40, 42 exames, com distorções assim desse tipo. Cumbis direto em homem, hemoglobina glicada uma vez por semana, todos os marcadores tumorais, como se marcador tumoral fosse critério diagnóstico de câncer. Marcador tumoral é para você monitorar pacientes com diagnóstico conhecido. Então, ali, nós tivemos que fazer duas intervenções. Uma, para os nossos enfermeiros, sigam os protocolos. É mais fácil para os enfermeiros. Para os médicos é mais difícil, porque eles têm uma autonomia muito grande. A única coisa que pode mudar isso é a educação continuada. E aí criamos um grande programa de educação continuada para os médicos da nossa rede, né? Da rede de atenção primária. Estou falando isso fundamentalmente de atenção primária. Então, eu vejo que um dos braços importantes para tudo isso que nós estamos falando é a educação da população, de um lado, entendendo que o sistema é pago por ela mesma, né? É a própria população que paga. E, do outro lado, são os profissionais de saúde que têm que entender também que não pode ter essa luxúria de exames de imagem, etc. Tudo isso tem que estar muito bem estabelecido e muito bem entendido. Quer dizer, eu acho que foi o Bruno que falou do desperdício definido nos Estados Unidos, o Eduardo, não me lembro agora, se me desculpe, mas estudos italianos mostram que pelo menos 10% do que se aplica em saúde, isso nós estamos falando, na Itália, 10% é da ordem de 12 bilhões de euros, que é quase 100 bilhões de reais, certo? Quer dizer, qual é o nosso orçamento de saúde? É quase isso, né? Então, de desperdício porque faz muito exame, porque
pede, ou faz menos exame. Às vezes o desperdício não é fazer mais, é fazer menos, é não fazer, né? São compras inadequadas, são compras de valores, são falências no sistema de compra e de suprimento, enfim. Nós temos um monte de informações aí que a literatura tem, mostrando que o desperdício do sistema, em qualquer sistema, veja que nós falamos do sistema americano, falamos do sistema italiano, falamos do sistema brasileiro. Todos os sistemas têm como melhorar essa questão de aperfeiçoamento. Eu acho que o paciente saber o que custa aquilo que ele está fazendo, é claro que é benéfico, mas eu não sei como fazer isso, na verdade. Eu acho o SUS teve um período, eu não sei se hoje continua, em que ele informava o paciente que ele operou em tal lugar e que gastou tanto e que usou tal tipo de material, etc. Eu acho isso muito bacana, porque ali, primeiro, informa, e segundo, se tiver algum erro ali, esse erro é corrigido, né? Então, acho que a transparência é uma extraordinária ferramenta de aperfeiçoamento, acho que pode ser usado. Eu sempre gosto da participação da sociedade, acho que se ela for uma participação dissociada de interesses políticos não legítimos, ela ajuda demais a gente. Eu sempre disse, os conselhos, por exemplo, locais são ótimos, porque eles nos ajudam a encontrar soluções, às vezes, no próprio território que o paciente está vivendo ali, né? E ele ajuda a controlar desperdício também, ele não ajuda a denunciar falta e, eventualmente, até de controlar desperdício, né? Então, acho que é um assunto, o desperdício é um assunto, e desperdício não é só perda, às vezes é má gestão mesmo que acaba levando ao desperdício. Doutor Carmo, eu não consegui conter uma risada quando o senhor falou do Big Brother que vocês decidiram fazer. Eu nunca mais vou esquecer desse case por causa dessa analogia. Doutor Bruno, falando ainda sobre desperdício, o senhor já falou um pouquinho, mas tem algum outro ponto em relação a desperdício que o senhor gostaria aí de contribuir? Toda atividade econômica, ela gera desperdício, né? Primeira coisa, né? A indústria gera desperdício, enfim, os serviços geram desperdício e o setor de saúde não é diferente. Como eu falei no início, eu classificaria essas fontes de desperdício, não em duas, mas em três, talvez. Tem um desperdício que é local, o desperdício operacional, digamos assim, que é o desperdício de você usar mais insumos do que precisa, fazer mais tomografias do que precisa, ou usar medicamentos mais caros do que aqueles que necessariamente poderiam ser usados. E você tem uma fonte de desperdício que, na verdade, são as missing opportunities, né? São oportunidades perdidas, né? De tratar e de cuidar das pessoas de forma com que, e com isso, essas pessoas acabam tendo menos saúde e gastando mais. É o caso de ausência de cuidado das pessoas, barrar alguns procedimentos que aparentemente não fazem sentido para quem está pagando, a operadora, por exemplo, mas que fazem sentido do ponto de vista médico, né? Então, assim, isso depende de conhecer o beneficiário, depende de fazer gestão de saúde de verdade, screenings que não são feitos, ou que são feitos tardiamente pelo público, pelo privado, enfim. Isso também é uma fonte gigantesca de desperdício. No caso mais global, eu acho que nós temos um desperdício. Então, temos um desperdício local, temos um desperdício sistêmico, ou seja, o sistema de saúde não trata as pessoas para que tenham menos intercorrência e precisam gastar menos recursos, não dão medicamentos, por exemplo, para controle de diabetes, que poderiam ser dados e reduzir custos. E tem uma terceira fonte de desperdício, que é um desperdício de governança, né? Que é um desperdício mais... Primeiro, você... Vou pegar um exemplo. Você tem aí... E aí falamos das interações públicas-privadas.
Tem o prefeito que constrói um hospital de 10 leitos. Desperdício, dinheiro jogado fora, na grande maioria dos casos. Ou um paciente que é diagnosticado lá, é tratado pelo sistema suplementar, faz milhões de exames, milhões de testes, descobre que tem que fazer um transplante hepático. Esse transplante hepático não está coberto, né? A gente sabe que a filha é única, mas assim, a provisão de serviço não é. Outros transplantes estão cobertos. Esse transplante não está coberto no privado, ele vai ter que fazer no público. Como é que é o processo desse cara no público? Ele começa do começo, ele aproveita os exames que ele tem. Então, essa governança, tanto do ponto de vista político, né, das decisões dos prefeitos em alocar seus recursos, que deveriam ser alocados conjuntamente com uma lógica assistencial de rede, e que não é, e essa coisa também dessa falta de vasos comunicantes entre o público e o privado, que faz com que um paciente que começa a ser tratado no privado e que passa a não ter mais cobertura, tem que ir para o público e fazer, em tese, todo o diagnóstico de novo, e perde-se tempo e perde-se recurso. Essas são as 3 principais fontes de desperdício aí. Todas precisam ser tratadas, todas me parecem antiéticas quando a gente está falando da vida das pessoas. Com certeza. É isso sempre que a gente traz para a discussão, né? Esse cenário todo que vocês tão bem descrevem é o dia a dia. É o dia a dia de milhões de pessoas, né? Nós não estamos falando de um seriado da Netflix, nós estamos falando do que acontece. Tudo isso que vocês falaram e citaram aqui nesse debate é vivenciado na pele, na carne, na dor, pelas pessoas que procuram o atendimento, né, médico no Brasil. Doutor Calderaro, o que o senhor gostaria de acrescentar, de agregar aí algum ponto específico em relação a desperdício? Escuta, eu acho que já foi bem abordado, mas eu chamo a atenção para o seguinte: eu acho que tem que ter responsabilidade de todos, né? Não é só do gestor público, do gestor privado, do médico, do paciente, é de todos, da indústria. Somente assim que a gente vai conseguir ter um sistema que ele é efetivo na prática, porque esse estudo que eu destaquei há pouco, ele foi muito claro, mas ele foi no setor privado, mas ele é totalmente replicável para o setor público. E a gente só estanca esses problemas quando todos os entes eles estão participativos na busca da solução. É importante o paciente ter a informação do que está sendo feito, como está sendo gasto, sem sombra de dúvida, mas também não adianta só ter a informação e, se algo foi detectado ali, não é abordado, não é levado à frente. O exemplo que eu trouxe lá do paciente testemunho é só um pequeno exemplo de como que a gente tem que evoluir nisso, porque a informação ela é importante, mas se ela não é usada de forma eficiente, é simplesmente mais um dado que está ali. A gente tem que trabalhar em conjunto todas as informações, os dados que a gente tem, fazer com que isso mude efetivamente políticas públicas, investimentos, alocação de recursos, o todo. O paciente tem uma voz muito importante, assim como todos os demais entes dessa cadeia. E se a gente quer mudar efetivamente o sistema, a gente precisa fazer com que tudo seja sincronizado. Um outro exemplo que eu trago é, por exemplo, se aponta muito problemas, mas quando precisa trazer propostas, a gente ainda carece muito disso. Exemplo claro, consultas públicas, audiências públicas. Nós tivemos com o Dr. Carmino há pouco tempo numa audiência pública e a gente vê que ainda falta muito engajamento, principalmente da população em geral, para que a gente possa elevar o debate, para que a gente possa fazer as provocações que vão estimular mudanças, fazer com que melhorias sejam efetivamente realizadas. A gente precisa melhorar muito a participação pública, seja numa consulta pública, seja numa audiência. Eu cansei de observar ao longo desses últimos anos consultas públicas que têm 20 participações, 30 participações, 100 participações. E muitas vezes algumas participações do tipo, acho que está errado, precisa mudar, está ruim.
Não, precisamos ter preparação, precisamos trazer dado, precisamos trazer substância para que a gente possa ter discussões mais acaloradas e que todos estejam conscientes do que efetivamente está acontecendo. Se tem algo errado, aonde está errado, por que está errado, com base no que está errado, relatando de uma forma muito mais estruturada para que a gente possa fazer com que as autoridades se sintam na necessidade de mudar o que a gente tem de realidade hoje, né? Por fim, eu acredito que, mais do que participação, é a gente trabalhar em conjunto, porque somente através do diálogo de todos os entes e os atores da cadeia da saúde é que a gente pode mudar problemas que são identificados. Então, se a gente efetivamente está pensando em trazer soluções, todos sentados à mesa, trazendo dados para que a gente possa chegar a denominadores comuns baseados em fatos. Seria isso, Guta. Muito obrigada, doutor Calderari. Vou pegar como gancho uma expressão que o senhor usou agora há pouco, do engajamento da população, para trazer a questão colocar um pouco aqui do cenário da Covid, em relação a isso, a engajamento. Com a pandemia da Covid, muitas informações que antes não eram compartilhadas com o grande público, com a sociedade civil, passaram a ser debatidas no dia a dia. Tem vários exemplos, desde o papel da Anvisa, preço de medicamento, incorporação de medicamentos, recusa de medicamentos, preços de vacina. A gente ficou, a população acompanhou aí preços de vacinas. Como é que vocês acham que esse cenário de alguma forma, será que a gente consegue manter esse engajamento? Isso foi positivo? Como é que a gente consegue manter a população engajada no debate da saúde? Vocês veem algum caminho? Doutor Carmen, o senhor quer começar essa rodada? Olha, eu acho que nenhum de nós que está nessa sessão e nos assistindo e participando esperavam viver o que nós vivemos, né? Nem a minha geração, nem as anteriores e nem as seguintes imaginavam que nós íamos viver o drama dessa pandemia, dessa crise sanitária, que foi realmente dramática, quero deixar bem claro. E acho que muitos ensinamentos vieram dessa crise sanitária, estão vindo ainda dessa crise sanitária. Uma delas, vocês tocaram aí, foi a questão da solidariedade, da complementariedade. Eu aqui em Campinas, como secretário de Saúde, nunca imaginei que a gente pudesse enfrentar essa pandemia com tanta complementariedade entre o sistema público e privado. Nós trabalhamos juntos, um ajudando o outro em todos os momentos, porque a pandemia ela teve uma dinâmica que foi variando ao longo do tempo, ao longo não só do tempo, mas da intensidade, do território da cidade. Uma hora os planos de saúde estavam muito, digamos, assodados de trabalho, o público menos pressionado, aí o público muito pressionado e o privado menos pressionado. Então, foi um momento de enorme aprendizado, enorme solidariedade, etc. Em relação a essa questão das informações, é claro, eu já falei, eu sou muito a favor, mas eu acho que às vezes a gente tem alguma intoxicação informativa e às vezes eu acho que a gente passa do ponto. Eu acho que um aspecto que a gente, na minha visão, passou do ponto foi da discussão das vacinas, né? Eu acho que essa discussão acabou ficando muito politizada, foi muito ruim. Eu vacinei meus filhos, meus netos, eu não chegava na clínica e falava assim, diga uma coisa, essa vacina é da GSK, é do Butantan, é da Sanofi, não se falava disso, não era importante. Hoje você vai lá e diz, se não for de tal laboratório eu não tomo, só tomo do outro. Mas, meu Deus do céu, são plataformas, as vacinas são igualmente importantes e a gente está vendo nesse momento como a vacinação atenuou a pandemia. Seria inimaginável, foi inimaginável para mim, a rapidez com que nós conseguimos ter vacina nessa epidemia. A vacina que tinha saído mais rápido antes foi a da cachumba, que levou 4 anos para ser produzida. Nós, em menos de um ano, em outubro,
O Butantan tinha 12 milhões da Coronavac lá em depósito que a gente já poderia ter usado. A gente poderia ter começado a vacinar em outubro do ano passado. E aí ficamos assim. Bom, o estudo de fase 3, não vai ter fase 3. Estudo de fase 3 é estudo dependente do tempo. Nós não íamos ter. A definição de emergência para o uso das vacinas poderia ter sido tomada em outubro do ano passado e nós temos começado e evitado uma série de problemas que nós tivemos no futuro, né? Então, se discutiu o que é fase 1, fase 2, tá bom, é legal a população saber, mas naquele momento eu acho que houve um certo cientificismo nisso. Se não tiver tal coisa, a gente não usa. Não, a crise sanitária é dramática, é muito grave. Vamos transformar tudo em emergência. A vacina é segura? Vamos fazer. Ela tem uma eficiência de 50%, 60%, 70%. Isso não é importante para enfrentar uma crise sanitária desse tamanho, não é? Então, eu acho que a Covid trouxe tantos ensinamentos para nós de como lidarmos com essa situação. Às vezes, a ânsia pela informação acaba comprometendo a tomada de decisão. E a tomada de decisão mais relevante que o país poderia ter tomado, mas eu vou dizer, não foi só o Brasil que errou. Outros países erraram. A OMS errou. A OMS errou. Levou 2 meses, perdeu 2 meses para declarar pandemia, não é? Hoje a África tem menos de 10% das pessoas vacinadas. O Oriente tem menos de 40%. Isso vai comprometer, em algum momento, a nossa luta contra o coronavírus. Precisava ter harmonizado isso, não é? Então, a meu ver, a Covid elevou o status do SUS, e isso me alegra muito. Elevou o status dos profissionais de saúde, e isso me alegra muito, porque, olha, nós temos que dar aqui todo o nosso crédito e todo o nosso elogio, agradecimento aos profissionais de saúde que lutaram incessantemente. Mas eu acho que quem tinha que tomar algumas decisões perdeu o timing de tomar essas decisões e, às vezes, se confundiu um pouco com aquilo que é ciência, com aquilo que é tomada de decisão. Nós perdemos tempo para iniciar a vacinação, nós perdemos pelo menos 2 meses e meio para começar a vacinar, e nós estamos até hoje polemizando uma vacina contra a outra, o estudo clínico desse jeito, a origem da vacina não é daqui, é de lá. E isso não foi bom, não foi e continua não sendo bom. Continua a gente puxando a corda muito para um lado, para o outro, e isso eu acho que tem trazido uma certa insegurança. Há pouco tempo nós tivemos a grande insegurança em relação a vacinar os adolescentes. Não quero tomar o reforço de tal vacina porque é isso, porque é aquilo. Gente, erros assim que são primários, inaceitáveis em quem enfrenta uma pandemia desta magnitude que nós estamos enfrentando. Então, esse é o meu depoimento. Eu acho que aumentou a solidariedade, a complementariedade. Acho que nunca nós estivemos tão juntos como estivemos, mas nós negligenciamos em alguns momentos e erramos em alguns momentos. Nós perdemos o time. E, infelizmente, eu estou falando isso hoje, num dia em que nós completaremos 600 mil mortes por coronavírus. E isso é muito constrangedor. Eu digo, como gestor de saúde, médico, que lutei a vida inteira singularmente para salvar as pessoas, você perde 100, 200, 1.000, 4.000 concidadãos, é muito triste. É muito triste. Sabendo que talvez a gente pudesse ter, pelo menos, mitigado um pouco esse tamanho do problema. Não vacinar é desastroso. Nós estamos vendo nos Estados Unidos hoje, 25% dos casos do mundo são nos Estados Unidos com vacina sobrando. A situação, por exemplo, do Alasca é dramática, com vacina sobrando. Quer dizer, então a desinformação foi algo muito ruim, a politização foi algo muito ruim, sendo que nós tínhamos e temos hoje um ótimo instrumental de enfrentamento, que é a experiência adquirida e a disponibilidade de vacinas.
Obrigada, doutor Carmen. Antes de passar a palavra para o doutor Bruno, eu gostaria de lembrar que nós vamos ter, sobre um aspecto que o senhor falou, nós vamos ter um painel hoje à tarde, às 16 horas, vou mediar também, sobre infodemia na saúde, que é justamente um excesso de informação sobre determinada temática, que esse excesso, nós vamos falar de fake news, nós vamos falar de muita gente compartilhando sem propriedade, né, sem autoridade sobre os temas, todo mundo se tornando aí um influenciador, né, de questões de saúde sem a devida formação para isso. Então, tudo isso, esse aspecto negativo, essa infodemia na saúde, a gente vai debater num painel específico aqui a partir das 4 da tarde, que eu convido vocês, aí todo mundo que está nos assistindo, para vir com a gente nesse debate. Agora, a politização, doutor Bruno, queria perguntar para o senhor vê alguma coisa positiva nesse engajamento da população que houve na Covid, de debater saúde, de prestar atenção? O que a gente consegue levar de positivo daqui para frente disso? Acho que o doutor Carmen acabou cobrindo quase tudo de maneira muito competente. A pandemia trouxe o que o brasileiro tem de melhor e o que o brasileiro tem de pior, né? Como toda crise, você traz sempre ideias conflitantes, políticos se aproveitando para aparecer, ideias estapafúrdias, o próprio conceito de ciência sendo discutido. Para a população, acho que ficou uma consciência muito grande de proteção, né? De como se proteger, né? Você viajava para fora do país, você via, principalmente na Ásia, as pessoas usando máscara. Eu mesmo, confesso, achava aquilo meio ridículo, né? A pessoa estava usando máscara para proteger os outros. Aquilo era cidadania pura, e a gente que não sabia, né? Uso de máscara, uso de gel, se proteger o outro. Eu acho que essa cultura, muito dessa cultura ficou, né? Como provavelmente ficou do outro lado, reforçado em quem não tinha opinião, algumas ideias anti-vacinas que são estapafúrdias, enfim. Mas eu acho que, de maneira geral, a saúde passou a ser, durante todo esse tempo, um tema, né? E eu espero que ela continue sendo um tema, só que dessa vez mais construtivo. Eu não vi muita, do ponto de vista do debate público, eu vi muita discussão e pouca construção, né? Na prática, você vê muita construção, você vê muito hospital privado e entidades privadas que fizeram doações, leitos de campanha, como você também vê corrupção em construção de leitos de campanha. Mais uma vez, traz o que tem de bom, o que tem de ruim do brasileiro, apareceu de maneira talvez mais exacerbada durante a pandemia, durante a crise. Eu espero que no resultado final fique aí uma consciência maior da população de que as pessoas devem se proteger, de que as pessoas devem ter mais respeito umas pelas outras, um pouco mais o conceito de que saúde de certa forma, em alguns momentos, ela é necessariamente pública, né? Não que necessariamente ela precisa ser paga pelo público, precisa ser financiada pelo público, mas é um problema de política pública, um problema que a política pública tem que enfrentar, seja regulando os setores privados, seja oferecendo serviços diretamente, que esse é um outro debate. Acho que, de maneira geral, a população e a sociedade acordou para essa coisa da saúde como algo importante no absenteísmo, na vida das pessoas, né? Na produtividade, como que uma pandemia destrói PIB, né? Como que uma pandemia destrói valor econômico, né? Então, espero que seja a partir desse mesmo raciocínio, as pessoas, os empresários, a sociedade entenda que boa saúde constrói PIB, constrói valor, traz as pessoas por um ambiente de trabalho, e que isso é super importante se ficar como legado. Obrigada, doutor Bruno. Doutor Calderari, o que o senhor gostaria aí de agregar ao que já foi dito em relação a esse engajamento da população num debate aí? O que a gente consegue levar de positivo depois desse cenário de Covid? Tanto o doutor Carmen e o doutor Bruno acho que cobriram perfeitamente. Eu adicionaria o ponto que a pandemia, talvez, de uma forma, lógico que não positiva, demonstrou o quão despreparado o mundo está para pandemias. Felizmente,
nós tivemos uma coisa que nunca foi vista antes no mundo: o desenvolvimento de uma vacina em um ano. O Dr. Carmen, acho que foi o Dr. Carmen que trouxe. Existem vacinas que demoraram 10 anos para serem desenvolvidas. Felizmente, eu não diria que estamos saindo, mas estamos melhorando os índices na pandemia graças à imunização, graças à vacina. Mas eu acho que ficou escancarado o quão despreparado o mundo todo, não é o Brasil. A dependência que nós temos de insumos que não são produzidos no Brasil, a dependência que nós temos de outros países, a necessidade que a gente tem de investir, porque saúde pública e segurança sanitária de um país não se constrói da noite para o dia, e, infelizmente, a gente acompanhou ao longo dos anos, e de bons anos, um desinvestimento total no Brasil, o que favoreceu a situação que a gente passou há um tempo atrás, principalmente os absurdos que a gente viu, de falta de oxigênio, de falta de insumos para medicamentos de intubação. Eu acho que isso é para os médicos, eu endosso tudo que o Dr. Carmen colocou. Acho que a gente tem que louvar os profissionais de saúde que a gente teve durante essa pandemia, porque foram guerreiros, foram heróis, diante de situações que acho que nunca ninguém imaginava que seria possível. Eu vi uma cena de um paciente sendo entubado sem analgésico. É inacreditável, em pleno século XXI, você vivenciar uma cena dessa. Então, eu acho que é notório o tanto que nós precisamos melhorar em termos de recursos locais, de investimento local, em preparação em termos de parque industrial, para que situações como essa nunca mais sejam vistas. E tem dados da própria OMS, que eu concordo também, que já foi abordado, errou, de que novas pandemias podem vir. E não estou falando de uma pandemia global do SARS-CoV-2, mas se a gente for analisar por que está acontecendo hoje em decorrência da pandemia, a gente tem fatos bem preocupantes à nossa frente. Se você acompanhar os índices de imunização das demais patologias, a gente tem o PNI, que é um plano que tem que ser reconhecido, louvado. Poucos países no mundo têm um plano nacional de imunização como a gente tem, mas os índices de cobertura vacinal que a gente vem acompanhando nos últimos 2 anos é extremamente preocupante. Doenças que estavam sob controle e estão sob risco iminente de explodir. E aí tem N fatores. Nós estamos desenvolvendo uma campanha na Interpharma para conscientização, porque eu acho que essa talvez seja a palavra mais importante nesse período, e de combate à fake news, porque é absurdo um país como o nosso, que distribui vacinas de forma gratuita, ter os índices de cobertura para outras patologias como a gente está tendo. O meu ponto de reflexão e atenção aqui não é só para a Covid. Acho que a Covid não tem o que falar, porque diante dos números que a gente vivencia e atingindo a marca aqui no Brasil de 600 mil vidas perdidas, se a gente for extrapolar isso para o mundo, os milhões de vidas que foram perdidas, é extremamente irracional você falar que você não vai querer a imunização. Mas eu acredito que a gente precisa trabalhar muito mais a conscientização de tudo e de todos para que a gente não volte a ter situações como essa. E mais do que isso, a conscientização de que o mundo continua também e outras patologias também precisam ter a mesma atenção que sempre tiveram. A gente entende os riscos, por maior que sejam os riscos, desde que cuidados sejam mantidos, tudo tem que ser continuado e não pode ser parado, né? Guta, acho que esses seriam meus comentários finais. Eu peço desculpa também a todos os que estão assistindo a gente. Eu, infelizmente, preciso me desconectar agora, que eu estou no aeroporto e estou embarcando. Eu agradeço mais uma vez o convite.
Um prazer estar aqui ao lado do Dr. Carmo, do Dr. Bruno e ter feito parte aqui desse painel. Muito obrigada, doutor Calderari. Por favor, não queremos que o senhor perca o seu voo. Muito obrigada por ter participado. Na verdade, nós vamos encerrar mesmo esse painel. O tempo, infelizmente, é curto. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês nesse debate. Parabéns pela clareza, pela assertividade, por conseguirem traduzir de forma tão facilmente compreensível os desafios que nós temos. Isso nem sempre no debate público a gente consegue chegar nesse patamar, mas saibam que tudo que vocês falaram aqui, falaram com muita pertinência e com muita clareza, e isso ajuda a nós, cidadãos e todo mundo que nos assiste, os profissionais, todos os agentes, né, da saúde pública, da saúde suplementar, a formar suas ideias e contribuir para algum tipo de melhoria. Muito obrigada a vocês que participaram, para você que nos assiste também, nossa, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez aos debatedores, obrigada, Guta Nascimento, pela moderação.